Olá, boa tarde, 12:02 agora e o NT Sul já vem chegando com as principais notícias para você. Na edição de hoje, um dos assuntos é o mercado de trabalho. Em março desse ano, 1/3 das demissões registradas partiu de pedido do próprio trabalhador. Por que tantas pessoas estão pedindo demissão? É sobre isso que a gente vai conversar. E você vai ver também, projeto da Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul busca descobrir talentos do esporte e reduzir o sedentarismo. O lançamento foi hoje de manhã. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre como a qualidade da água influencia na saúde bucal. Ciclone subtropical pode afetar 40 municípios do Rio Grande do Sul, trazendo fortes ventos e tempestades. Caminhoneiros planejam para sábado uma greve em todo o país em protesto contra os aumentos no preço do diesel. A nossa equipe conversou com o líder da categoria sobre o assunto. E você pode opinar sobre todos esses temas ou então mandar para a gente a sua informação, mandar a sua foto, mandar o seu vídeo ou o seu recadinho. O número do nosso WhatsApp é o 51 99769 7129. Pelo Face também dá para participar, é só comentar na live em facebook.com/TV Cachoeira. Vá mandando o seu recadinho enquanto a gente traz as notícias do dia. O NT Sul já está no ar. O ano de 2022 está sendo marcado pela retomada da normalidade. Vários setores já conseguiram se estabilizar depois de longos meses do período pandêmico. A geração de empregos está nessas estatísticas, mas um movimento curioso está chamando a atenção nesse ano. Do total de 1.816.000 demissões registradas em março, 603.000 foram voluntárias, isso mesmo, ou seja, o pedido de demissão partiu do trabalhador. A gente vai trazer mais detalhes desse tema com o Bernardo Miller, que está ao vivo com a gente. Bernardo, boa tarde, bem-vindo ao NT Sul. Conte para a gente por que desse movimento, por que as pessoas estão pedindo demissão. Tudo bem, Daniel? Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, chega a ser um fato curioso numa questão ainda envolvendo pandemia, saindo do pico mais alto que a gente esteve no ano de 2020, o ano de 2021. E esses dados divulgados pelo CAGED junto com uma consultoria apontam essa questão relacionada ao desemprego voluntário, pedido de demissão voluntário. Você mais ou menos resumiu. No mês de março deste ano, foram 1.800.000 desligamentos, 603.000 foram pedidos de demissão. As pessoas estão tendo essa liberdade, também um pouco dessa coragem de pedir a demissão. Lembrando que no país são mais de 12 milhões de desempregados. A gente preparou uma tabela mostrando toda essa questão relacionada a esse número de desemprego aqui no Brasil. A gente pegou de maio de 2021 até março de 2022. E vocês podem perceber que há uma evolução gradual a cada mês. A gente chega ali em outubro de 2021, esse número baixa, e depois, a partir de janeiro de 2022, esse número só cresce e que vem chamando também bastante atenção essa questão do pedido de demissão voluntária. Eu conversei com a professora da PUC, a Manuela Zibel, que ela tem especialidade na questão de recursos humanos e ela apontou dois movimentos. O primeiro, a pessoa está no emprego, porém não está completamente feliz, realizada. Então ela procura esse desligamento e vai atrás de uma nova oportunidade que esteja feliz, enfim, trabalhando, buscando os seus recursos. E o outro movimento acontece no início da pandemia. A pessoa está no trabalho, por questões de contenção de gastos, essa pessoa é demitida, busca um novo trabalho, consegue, porém não é feliz. E aí, com a reestabilização do mercado, aquele antigo chefe liga, entra em contato e a pessoa acaba retornando ao trabalho que estava realizado. Claro, cada caso é um caso, isso precisa ser analisado. Eu conversei com a professora Manuela, que deu uma explicação mais completa sobre essa questão. Pessoas saindo das organizações quando se sentiam muito exigidas em termos de carga horária, as pessoas saindo das organizações quando entendiam que a sua remuneração não estava adequada à sua situação de trabalho, as pessoas saindo quando refletiam que aquela posição naquela organização não era satisfatória e em vários sentidos esse ser satisfatória. A gente tem vários outros exemplos, né, de movimentações diferentes que a gente observa agora, de pessoas que escolhem sair por outros motivos, mas via de regra a escolha tem a ver com
enxergar essa possibilidade, né? Enxergar que ou existe uma quantidade maior de posições ou que as posições que existem e que estão disponíveis são mais atrativas do que a posição que eu hoje tenho no lugar onde eu estou. Bom, Daniel, tá aí o relato da professora Manuela, lá de Porto Alegre, da PUC, falando sobre esses dois exemplos que são talvez os mais comuns para explicar essa situação do pedido de demissão voluntário que vem crescendo desde o início do ano de 2022. Eu também fiz uma outra pergunta para ela e isso se encaixa muito bem com a nossa realidade aqui de Cachoeira do Sul. Eu perguntei para ela, bom, é bem diferente trabalhar um grande centro como Porto Alegre, a grande metrópole, do que trabalhar em Cachoeira do Sul, porque tem uma questão de deslocamento, enfim, a pessoa exige um tempo maior para se dedicar exclusivamente ao seu trabalho. E isso também foi levado em conta em muitas situações. Ela também citou o home office. Pessoas que têm uma situação mais tranquila dentro de casa, não tem criança, enfim, se sentem confortável, durante a pandemia estavam com esse trabalho remoto, se adaptaram e aí, depois da volta da normalidade, essa empresa chamou novamente o funcionário para dentro da sua casa. Porém, o funcionário optou por ficar no seu lar e isso também foi levado em conta. Digamos assim, a pessoa optou por uma tranquilidade melhor, uma tranquilidade de vida melhor depois da pandemia. Ela também ressaltou isso no bate-papo que eu tive com ela. Tem visto muitos profissionais que têm escolhido, quando podem, não voltar à atividade presencial, porque entenderam que tem vários ganhos em manter a sua atividade de trabalho remota. Por outro lado, a gente também vê profissionais, principalmente aqueles que têm muitas pessoas habitando dentro da mesma casa, ou que têm filhos que são menores, que que tinham durante a pandemia muita necessidade de atenção e que agora estão podendo voltar para a escola, por exemplo. Mas a gente viu muitos profissionais que entenderam que essa rotina de estar em casa dificultava a conciliação de papéis e que, por isso, assim que puderam, retornaram ao trabalho presencial. Então, claro, de novo, as pessoas puderam experimentar um jeito de trabalhar diferente e muitas se adaptaram e muitas outras não se adaptaram e estão muito felizes com a retomada ao presencial. Para quem pensa em fazer uma transição, é bem importante, claro, identificar organizações que tenham a ver com seus valores, que tenham possibilidades de atuação profissional que sejam compatíveis com seus interesses, mas também é muito importante tentar entender o que o mercado de trabalho está procurando. O fato de eu estar empregada hoje indica que eu sou uma profissional empregável, mas não necessariamente garante que seja fácil para mim fazer uma transição de carreira. Está aí, Daniel, o relato então da professora. Eu pego esse último trecho que ela falou, o pessoal que está amadurecendo essa ideia de fazer uma transição de emprego, enfim, troca de trabalho. Primeiramente, cuidado, você precisa estar certo de sair do atual serviço e buscar o novo. Ela até chegou a relatar isso, a gente acabou não separando esse trecho, mas eu compartilho com o pessoal de casa ter esse cuidado se você, porventura, está amadurecendo essa ideia de trocar de serviço, de emprego, enfim. Muito bem, Bernardo Miller falando ao vivo com a gente, trazendo todos os detalhes sobre esses números que são curiosos, né? Um número considerável de pessoas que, nesse momento, nesse pós-pandemia, estão pedindo demissão, buscando outras colocações, novos postos no mercado de trabalho. Bernardo, muito obrigado pelas informações, uma ótima tarde para você aí, obrigado por detalhar isso para a gente. Tá certo, Daniel, muito obrigado e já externo o convite para o telespectador de Cachoeira apresentar a sua situação, talvez para a gente ter um panorama mais conclusivo aqui do nosso município nessa relação de desligamento voluntário. Um grande abraço. Perfeito, muito obrigado ao Bernardo e agora eu aproveito esse gancho deixado aqui pelo Bernardo para convidar você de casa a interagir com a gente. E você, como é que foi o seu emprego, o trabalho no período da pandemia? Nós passamos, todos nós, por um período complicado de pelo menos 2 anos. Muita gente, infelizmente, perdeu o emprego. Houve esse movimento de pessoas que empreenderam, tinham que fazer alguma coisa, né? Pessoas que ficaram fazendo bicos também, né? Ou seja, fazendo pequenas atividades, aquilo que ia aparecendo,
para manter o seu sustento, ao passo que outros fizeram uma recolocação no mercado de trabalho em funções que eventualmente pagavam menos do que aquele salário pago anteriormente. Como é que foi a sua experiência durante esse período? E agora, nessa reabertura do mercado de trabalho, como é que está sendo para você? Mande sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, é o 51997697129, número que está na tela. Se você quiser mandar um áudio, um vídeo, uma foto, pode mandar. Ou você pode comentar na nossa live, lá no facebook.com/TV Cachoeira. E eu quero aproveitar para destacar também ainda sobre este tema, o Bernardo falou sobre transição de carreira, né? Como saber se é a hora, se o profissional está preparado para fazer uma transição? A gente, quinzenalmente, às quartas-feiras, aqui no NT Sul, temos o comentário da Grace Tomazetti. E nos últimos dias ela tratou justamente disso, sobre como saber se é a hora de deixar aquele emprego, de deixar aquela empresa, de partir para uma nova oportunidade. Está tudo disponível no nosso site, viu? É só dar uma passadinha no tvcachoeira.novotempo.com. Gente, hoje de manhã foi lançado pela Secretaria da Educação de Cachoeira do Sul o projeto Formando Campeões. Estão entre os objetivos do projeto apoiar a prática esportiva, descobrir talentos do esporte e também reduzir o sedentarismo e a obesidade entre os alunos da rede municipal de ensino. A quadra coberta da Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas, que tanto demorou para ser concluída, será, a partir de agora, a mais importante estrutura de um dos 6 primeiros núcleos de treinamento do projeto Formando Campeões, lançado na manhã de terça-feira pela Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul. A iniciativa do setor pedagógico da SMED, que é também reivindicação antiga dos professores de educação física e dos alunos, deve ser expandida para outras escolas, com o objetivo de criar núcleos de treinamento de diferentes modalidades esportivas na rede municipal de ensino, descobrir talentos, formar equipes e também cuidar da saúde dos alunos, reduzindo o sedentarismo e a obesidade. Desde que assumimos, tínhamos esse intuito. Precisamos incentivar o esporte. Precisamos levar para as nossas escolas atividades esportivas, atividades físicas, que também motivem os nossos estudantes a irem para as escolas, né? Ainda mais que nós sabemos que o esporte é uma importante ferramenta para conduzir o aluno no caminho da cidadania. Esse projeto é uma oportunidade e uma alternativa de construção pedagógica. Por isso, a nossa alegria, porque com este projeto nós estamos também valorizando o nosso professor. Os nossos professores de educação física desta área específica, que vão coordenar essas atividades, esses treinamentos, eles são da maior competência. Eles são qualificados e preparados. E eu tenho certeza que este projeto logo vai se expandir. Inicialmente, cerca de 50 alunos por escola participarão no turno inverso da aula do aprendizado e prática de atividades esportivas. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Getúlio Vargas, futsal. Na Escola Taufik Germano, corrida de orientação e futsal. Na Escola Manuel Carvalho Portela, handebol e futsal. No SESC, futebol. Na Associação Cachoeira de Canoagem, canoagem. Ao final da solenidade, o aquece do projeto foi dado com a realização de jogos de integração entre as escolas participantes dessa primeira etapa do projeto. Gente, a proposta que altera o teto de gastos do Executivo do Rio Grande do Sul está na ordem do dia da sessão plenária de hoje da Assembleia Legislativa Gaúcha. Essa medida é vista como indispensável para a efetivação do regime de recuperação fiscal junto ao governo federal. Outra proposta, que volta a ser assunto hoje é a que prevê o repasse de recursos para obras em estradas federais.
As duas propostas seriam debatidas na semana passada para serem votadas pelos deputados. Mas a falta de quórum, ou seja, a falta do número mínimo de deputados, com o esvaziamento do plenário pelos parlamentares de oposição, inviabilizou a votação. Outras 6 propostas fazem parte das prioridades. Se os 2 projetos do Executivo não forem votados nesta sessão, eles trancam a pauta na Assembleia Legislativa Gaúcha. E foi eleito ontem para presidir o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul o desembargador Francisco Meche. A eleição ocorreu por aclamação. Fica a cargo de Meche o comando da Justiça Eleitoral no pleito deste ano em território gaúcho. A posse acontece no dia 23 de maio. Atualmente, o desembargador Francisco Meche ocupa os cargos de vice-presidente e de corregedor regional eleitoral. E a gente faz agora uma atualização sobre a Ponte do Fandango, aqui em Cachoeira do Sul, que está interrompida para veículos pesados e que precisa de uma recuperação completa. Essa semana, o deputado Ayrton Lima esteve em uma nova reunião em que esse assunto foi levantado na Assembleia Legislativa, com a presença do superintendente do DENIT, Iratã Pinheiro, e também com o chefe da Casa Civil aqui do Rio Grande do Sul, Arthur Lemos. Lembrando, a recuperação da ponte é responsabilidade do governo federal. Mas pela falta de recursos, deputados estaduais estão batalhando pela garantia do recurso junto ao governo gaúcho, algo em torno de 15 milhões de reais. E por quê? Porque o governo do estado anunciou um recurso de 500 milhões para obras federais que estão paradas, como a gente acabou de falar, Mas um detalhe, essa ajuda estadual ainda depende de aprovação na Assembleia Legislativa hoje de tarde. Nossa pretensão é lançar o edital no segundo semestre, como colocado no segundo semestre. Tenho trabalhado quase que diariamente sobre o Fandango, sobre os temas ali apontados administrativamente, tecnicamente. A gente lançando o edital no segundo semestre, bem colocado, a gente tem o trabalho, e vamos dizer assim, a questão da licitação, todos sabem como é que funciona a licitação. A nossa pretensão é estar com ela contratada no segundo semestre desse ano, com a questão de desenvolver o projeto do Executivo, que na modalidade de RDC integrada, onde a gente vai fazer, terminamos o anteprojeto, licitamos para a empresa que vai executar, faz o projeto executivo e já inicia as obras. Então, ela não está nesse plano porque a gente não tem o projeto, a obra contratada. Então, nesse segmento desse PES que não temos hoje a obra contratada, mas no momento que tiver, a gente fica à disposição dessas parcerias que a gente está tendo com o Estado. Assim que o DENIT, o engenheiro Iratã, ele tiver o projeto concluído da Ponte do Fandango, haverá recursos do Estado que poderá ser destinado para a recuperação da ponte. Essa parceria do Estado com a União. No momento, esses 500 milhões estão destinados já para aqueles projetos que já estavam prontos. Se tivesse pronto, por exemplo, o projeto da ponte, poderia incluir nesse montante dos 500 milhões. Então, ele não entra agora porque não tem o projeto pronto, concluído, para ser feito a licitação do valor. Então, ele entrará posteriormente, porque haverá ainda a venda da privatização da Cosan, da própria CE, parte dela que foi privatizada, ainda haverá, quer dizer, segundo o Arthur Lemos falou ali. Bom, para você que está em casa entender, Primeiramente, sobre esses 500 milhões de reais que o governo do estado está querendo disponibilizar para bancar obras federais que estão paradas, essa votação acontece hoje à tarde na Assembleia Legislativa. Então, não é jogo ganho, não há nenhuma certeza de que esse recurso vai ser aplicado. Depende da aprovação dos deputados estaduais do Rio Grande do Sul. Mesmo que esse recurso seja aprovado, a Assembleia Legislativa aprova os 500 milhões em aplicações para recursos para obras federais que o governo do estado vai auxiliar, BR-116, BR-290. Ainda assim, o recurso da Ponte do Fandango não poderia ser oriundo desses 500 milhões. Por quê? Porque não tem o projeto pronto nesse momento. Então, o que o deputado está dizendo é o seguinte, e há ali uma espécie de promessa por parte do chefe da Casa Civil, é que, destravado esse processo, uma vez que o projeto saia do papel, haja o projeto da recuperação da Ponte do Fandango, o governo do estado, eventualmente, poderia auxiliar com esse recurso.
Eu, particularmente, estou pagando para ver. Acho que será necessária uma mobilização ainda bem maior por parte aqui das autoridades de Cachoeira do Sul, dos deputados, né? Primeiramente, tem que ver se esse primeiro recurso de 500 milhões serão liberados hoje à tarde pela Assembleia Legislativa ou, do contrário, provavelmente esse recurso terá que vir do governo federal e aí a briga é maior ainda. Bom, a Comissão de Infraestrutura do Senado vai ouvir hoje as distribuidoras de energia para debater a utilização de 60 bilhões de reais em créditos tributários para redução da conta de luz. A audiência pública vai ter a presença de integrantes do Ministério de Minas e Energia, da ANEEL e da Receita Federal. O senador Fábio Garcia explica que esse crédito se refere à incidência indevida do ICMS na base de cálculo da contribuição do PIS/COFINS na conta de luz paga pelos consumidores. O prazo para entrega do Imposto de Renda 2022 entra na contagem regressiva, com apenas mais 15 dias para os contribuintes fazerem a declaração. Conforme dados da Receita Federal, até ontem cerca de 12 milhões de contribuintes ainda não tinham feito o procedimento. A declaração deve ser entregue até às 11h59 da noite de 31 de maio. O prazo já foi estendido porque inicialmente finalizaria dia 29 de abril. Então, ainda dá tempo de organizar os documentos e fazer a declaração fugindo da multa, que pode ser de R$ 165,74 e que pode chegar a 20% do imposto devido. Gente, quando o assunto é saúde bucal, a gente pensa em alguns cuidados específicos, né? Escovação dos dentes, uso do fio dental, uso de enxaguante e até mesmo o aparelho odontológico, né? Mas você sabia que a qualidade da água também tem tudo a ver com isso? Uma questão de saúde pública. A cárie dentária, durante muitos anos e até nos dias atuais, em algumas situações, foi sempre um grande problema de saúde. Alguns identificavam especificamente como um problema de saúde bucal, mas nós sabemos que isso extrapola a boca, porque traz consequências para o restante do corpo, já que nós não temos no nosso organismo espaços ou sistemas estanques, estão todos interligados. A cárie, então, ela foi tratada durante muito tempo com um processo de mutilação, ou seja, surgia a cárie dentária e o que estava indicado para resolver não era a doença em si, mas a extração da peça dentária, a extração do dente e a reabilitação através da colocação de uma prótese dentária. Havia meio que um consenso na população que depois de uma determinada idade teria que usar a prótese. E inclusive com certo incentivo de alguns profissionais para que o indivíduo tivesse, digamos, uma dentição mais bonita, mesmo que não natural, e que não sofresse mais de dores de dente. Uma tragédia para quem já sofreu e que muitas gerações enfrentaram e sabem o que significa isso. Então, com o passar do tempo, felizmente a ciência, sempre ela, colocou ou descobriu um elemento na natureza, que é o flúor, e esse elemento pôde ser utilizado como um agente de prevenção dos mais efetivos. E por isso nós temos hoje gerações que estão com todos os dentes na boca, passam toda a sua existência com a arcada dentária. Mas, claro que esse quadro, em muitos países, em muitas localidades, inclusive aqui no Brasil, ainda não é um fato consumado, porque as pessoas elas não têm acesso à água tratada. E nesse contexto de água tratada, a fluoretação das águas de abastecimento público, ou seja, a colocação de flúor na água que nós tomamos, foi o grande elemento de saúde pública que reverteu todo esse quadro. Então, aquelas populações que não têm acesso, elas continuam prejudicadas e tendo cárie dentária. Mas nesse aspecto, e Cachoeira do Sul, graças a Deus, tem um percentual muito alto da sua população com acesso à água tratada, e quando se fala de água tratada, além de todos os outros instrumentos que são colocados para a prevenção de uma série de doenças, está também o flúor. Há um know-how aqui de muitos anos no Rio Grande do Sul, das companhias de distribuição de água, e no caso a Corsan é a que tem maior número de municípios, e aqui no nosso município já há muitos anos,
tem este método muito efetivo e isso nos dá uma tranquilidade. Mas ela obedece a regras e normas da vigilância sanitária. Portanto, quando nós temos novamente a discussão da empresa de distribuição de água em Cachoeira, que será Corsã, não será Corsã, vai haver uma discussão, que não é o caso deste comentário e nem de entrar no mérito dessa questão, mas é importante que os órgãos de fiscalização, falo das vigilâncias, e também da sociedade como um todo, fiquem atentos para que nesse contrato a ser efetivado, nós não podemos perder esta parte, que é a questão da fluoretação. E que nos contratos que sejam feitos, isso esteja previsto. Não é possível que nós passemos a ter uma qualidade de água menos efetiva e, principalmente, neste caso específico, deixando as próximas gerações, inclusive as atuais, à mercê aí da cárie dentária novamente. A qualidade da água, ela está juntamente com a questão da expansão, a questão do saneamento, tudo isso muito certo. Mas quando nós falamos da água, que é um bem público, ela não pode somente ser vista como de um aspecto comercial e abrindo mão de peculiaridades como essa da fluoretação, porque isso também, sem dúvida nenhuma, é um aspecto muito forte, muito sério de saúde pública. E nós vamos agora ver os recadinhos de quem está em casa. E aí, quer comentar? Você viu uma reportagem e você quer contribuir também, falando o que você pensa? Então fique à vontade, nosso WhatsApp é o 51997697129. Número na tela para você, você pode enviar foto, pode mandar um áudio para a gente se você assim desejar, a gente pode rodar o seu áudio, né, colocar no ar a sua participação por áudio. Se quiser enviar um vídeo para a gente ou relatar algo que está acontecendo onde você está, fique à vontade, abrimos espaço para você aqui no Telejornal NT Sul. Vamos para a telinha para ver as participações. A Fátima Martinos, Cachoeira do Sul, diz respeito na rua Dona Hermínia. Já reclamamos, tem fluxo de crianças e idosos que precisam passar e que podem ser atropelados. Pelo que eu entendo aqui, né? Aí uma obra e tem alguns materiais que estão na rua, né? Obrigado, Fátima, pela participação e pelo alerta. Quem também está participando com a gente é o Hernande, está com a gente em Maringá, no Paraná. Sou de Cachoeira do Sul, mas trabalho em Maringá. Não perco as notícias da região de Cachoeira na TV Cachoeira. Obrigado, Hernande, pela participação. Grande abraço para você e para todo o povo querido aí em Maringá. E você está nos assistindo em outra região do país também? Fique à vontade para participar. Nosso WhatsApp está aberto para acolher a todas as participações. Número 51997697129. Já tem mais recados por aqui. A gente vai para o intervalo agora e na volta tem atualizações sobre a dengue em Cachoeira do Sul. E ainda, ciclone subtropical pode afetar 40 municípios do Rio Grande do Sul, trazendo fortes ventos e tempestades. Caminhoneiros planejam para sábado uma greve em todo o país em protesto contra os aumentos no preço do diesel. E a nossa equipe conversou com o líder da categoria sobre esse assunto. É depois dos comerciais, continue na Novo Tempo. Meio-dia e 33 agora, pelo horário de Brasília, NT Sul de volta ao vivo aqui na TV Novo Tempo e a gente vai vendo aí imagens ao vivo da região central de Cachoeira do Sul. Dia de muitas nuvens, né? O céu até começou hoje o dia aparecendo com o sol, mas rapidamente as nuvens foram tomando conta. Tem muito frio, tem previsão de chuva inclusive para hoje, para os próximos dias e a gente já vai ver daqui a pouquinho todos esses detalhes aqui na previsão do tempo. E tem um alerta importante. Um ciclone subtropical pode se formar na costa gaúcha e evoluir para a tempestade subtropical Iaquecã. Esse nome foi escolhido pela Marinha, em Tupi-Guarani significa som do céu. A gente vê agora imagens da capital gaúcha, da região metropolitana e também da Serra, são imagens de hoje de manhã. Mais de 40 municípios do Rio Grande do Sul estão na potencial rota desse ciclone, segundo o boletim meteorológico da Metsul. O ciclone deve ingressar pelo sul e a velocidade do vento deve se intensificar agora à tarde e hoje de noite, primeiramente pela região extremo sul e depois para áreas mais ao sul da Lagoa dos Patos.
Na sequência, conforme projeção dos meteorologistas, o campo de vento extremamente forte vai se mover pela Lagoa dos Patos e também pelo litoral até áreas mais ao sul do litoral norte. Em diversas cidades gaúchas já tem suspensão de aulas e também mobilização das autoridades que se preparam para atender eventuais demandas geradas pela tempestade. As empresas responsáveis pelo abastecimento de energia elétrica e também pela água no Rio Grande do Sul anunciaram um reforço no atendimento nesta terça-feira. Bom, e nós vamos ver agora como fica o tempo em Cachoeira do Sul hoje e também nos próximos dias. O frio deve continuar, mas pelo menos as temperaturas máximas sobem um pouquinho mais. Veja agora os detalhes na previsão. Terça-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com bastante frio, com muitas nuvens. O sol apareceu em alguns locais do município, mas a previsão é de variação entre aberturas de sol e nublado com chance de chuva. Mínima 9 graus, máxima 11. Quarta-feira deve ter chuva, temperatura mínima 10 graus e máxima 16. Quinta-feira tem predomínio de céu nublado e chove a qualquer hora do dia, mínima 9 graus, máxima 17. Veja a previsão do tempo para todo o estado gaúcho. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, um ciclone deve afetar principalmente a faixa leste do Rio Grande do Sul, incluindo todo o litoral norte, litoral sul e região metropolitana de Porto Alegre. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos em torno de 100 km por hora vão ganhar força principalmente da tarde de hoje e também à noite, no litoral gaúcho e no sul de Santa Catarina. A Defesa Civil Gaúcha emitiu alerta para o risco de destelhamento, queda de árvore e de poste de energia. E as ondas podem chegar aos 4 metros de altura entre Rio Grande e Laguna. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 14 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 13. Na região norte, em Passo Fundo, 9 graus. Em Santa Maria, na região central, 12. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 14 graus. Também 14 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. E a gente atualiza agora os números da Covid-19 em Cachoeira. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde registrou 16 novos casos confirmados e outros 5 foram descartados. Além disso, mais 23 já podem ser considerados recuperados da doença do coronavírus. No total, o município tem 20.829 casos confirmados e 5 estão como suspeitos. 17.065 já foram descartados e 20.549 estão recuperados. 235 faleceram com a Covid-19 desde o início da pandemia. Os casos ativos caíram para 45. E o Hospital de Caridade e Beneficência está com 3 pacientes internados com o coronavírus. 2 estão na UTI. O monitoramento Covid em Cachoeira do Sul termina na próxima sexta-feira. A decisão foi tomada por causa da redução de casos de coronavírus na cidade e também pela necessidade de realocar os servidores em outras áreas, como a unidade de pronto atendimento, que sofre com a sobrecarga de pacientes, assunto que a gente mostrou em reportagem na edição de ontem do NT Sul. O centro de monitoramento funcionava como uma ferramenta de controle no cumprimento das medidas de isolamento e também restrições impostas por conta da Covid-19. O setor era composto por médicos, enfermeiros e agentes de saúde. E nós vamos ver agora mais recados de quem está em casa assistindo ao telejornal NT Sul, mas ao mesmo tempo participando, construindo junto com a gente as informações do dia a dia, né? Opinando sobre aquilo que acontece onde nós vivemos. Vamos começar pelo facebook.com/TV Cachoeira. Temos a nossa live, o mesmo conteúdo que está no ar na televisão, é transmitido também na nossa live no Face e você pode comentar, fique à vontade para opinar diretamente por aí, porque nós estamos de olho aqui nos recadinhos, tá bom? Jones Martins está comentando sobre a ponte do Fandango e ele diz aqui o seguinte: a respeito da ponte, no meu ponto de vista, foi criada uma falsa promessa de que tudo se resolveria logo. Obrigado, Jones, pela participação. Pois é, acho que essa expectativa foi criada mesmo, né, por parte de algumas autoridades, dando aquela ideia, logo, logo a ponte vai estar resolvida, já teremos uma nova ponte do Fandango, né? Mas não é o que a realidade tem demonstrado, ao contrário, parece que essa demora será bastante longa, né? E essa dificuldade ainda irá perdurar aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Jones, pela participação. William Berger Hernandes, boa tarde, amigo Daniel, todos os telespectadores, ótima terça-feira. Obrigado, William, para você também.
O Gelson e a Eliane Cruz estão com a gente aqui. A Dinara Félix Pereira, obrigado, Dinara, pela participação. A Sandra, o Everson e o Edson, agradeço a vocês pela companhia. Vamos para a telinha? Recados aqui no nosso WhatsApp. Só reiterando aqui para você o número do nosso WhatsApp. Você já tem salvo no telefone aí esse número, né? Não tem ainda? Então já caça aí o telefone, que provavelmente esteja pertinho de você, e coloque o número na sua agenda para você interagir facilmente com a gente, seja ao vivo, quando o Telejornal NT Sul está no ar aqui ao vivo, ao meio-dia, ou para falar com a nossa produção a qualquer hora do dia, tá bom? É o 51997697129, número que está na telinha aí para você. Olha, tá com a gente aqui a Helena Trindade, Cassino, Rio Grande do Sul. Aqui em Cassino venta muito, mas nada preocupante. Beijos a todos de Cachoeira. Grande abraço para os amigos que estão aí na metade sul do estado, né? Obrigado pela participação. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados. Você que está em casa pode continuar interagindo e trazendo a sua informação, o seu ponto de vista sobre os principais fatos do dia. Gente, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o Anuário 2021 com acidentes e criminalidades em todo o país. Os números revelam recorde histórico na apreensão de cocaína pelo país e redução de 66,5% em acidentes nas rodovias federais. O Rio Grande do Sul acompanha os dados nacionais. Os documentos de acidentes, feridos e mortos demonstram que desde 2011 há uma queda gradativa de acordo com os registros. No entanto, o ano de 2021 foi mais violento nas estradas em relação a 2020. No Rio Grande do Sul, foram 315 mortes. Colisão de frente foi a causa que mais vitimou pessoas. Já no combate à criminalidade, em 2021, houve recorde na apreensão de cocaína pelo país, além de um número elevado de crack e maconha. Crimes ambientais também foram apontados. No ano passado, mais de 24 mil animais silvestres que sofriam maus tratos e eram transportados de forma ilegal foram resgatados. E ontem foi mais um dia de super mutirão contra a dengue no bairro Quinta da Boa Vista, zona norte aqui de Cachoeira do Sul. Os agentes de endemias visitaram casas e estabelecimentos comerciais na caça de criadouros e focos de larvas do mosquito Aedes aegypti. Durante a ação, o agente também orienta o morador sobre hábitos que permitem a proliferação dos mosquitos e que podem ser evitados. Um exemplo é o descarte da água com larvas, que nunca pode ser jogada no ralo, porque ali fica água parada, né? E acaba permitindo o desenvolvimento do mosquito. E uma outra informação importante para você aí de casa é que é possível denunciar situações de risco e reincidências. As denúncias devem ser feitas ao Departamento de Vigilância em Saúde pelos telefones 3724-6112, reiterando, né, aí o código de área 51, é aqui de Cachoeira do Sul, 3724-6112 e também o 3723-1351. Então anote aí o contato, a gente repete para você, o número está na tela, 3724-6112 e 3723-1351. Então atenção, o próximo super mutirão contra a dengue já está previsto para sexta-feira no bairro São José. E a gente vai dar uma olhada agora em como estão os números da dengue em Cachoeira do Sul. Os casos já passam dos 300 e tem bairros em que a situação é bem mais grave do que em outros. Então vamos para a tela para ver esses detalhes sobre a situação da dengue em Cachoeira do Sul. Cachoeira tem 2 óbitos, 2 mortes, infelizmente ocasionadas, né, pela dengue. Os casos confirmados são 327, 316 com sintomas leves, 8 com sinais de alarme e 3 foram os casos graves, né? Atualização aqui do dia 16, atualização de ontem. Vamos dar agora uma olhadinha nos bairros, né? Os bairros que têm o maior número de casos da dengue aqui no município, destacando que desses números aqui, nesse ranking dos bairros, estão contabilizados tanto os casos confirmados quanto os casos suspeitos. Então, Santa Helena está liderando aqui esse ranking com 146 casos. Bairro Oliveira está com 137, bairro Noêmia 129, Medianeira tem 74 casos, Marina tem 52 e o Centro tem 48 casos. Os casos suspeitos nesse momento são 675. Minha gente, os caminhoneiros do país estão mobilizados e bem pertinho de começar uma nova greve por conta dos aumentos consecutivos do diesel. A repórter Gabriela Belo conversa agora com o líder da categoria, que conta o que pode evitar
a paralisação prevista agora para o próximo dia 21, sábado. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a toda a audiência. Então, preço do diesel que é assustador e que impacta diretamente o bolso de todos nós brasileiros, Porque a gente sabe que lá no supermercado todos os produtos ficam mais caros. Por quê? Porque dependem do frete. Então, a gente tem aqui o presidente, ele que é representante da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, o Wallace Landim, o conhecido chorão, o Wallace, para falar para a gente aí, detalhar melhor sobre esses assuntos, esses aspectos. Uma boa tarde e seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje. Eu que agradeço essa oportunidade de estar podendo conversar com vocês e também estar esclarecendo, referente à questão do transporte e a situação que a gente vem enfrentando, principalmente econômica, e também a situação precária, que o transporte vem passando depois de 2018 para cá, principalmente. Eu sou uma pessoa que eu estou dedicando a minha vida para proteger a nossa categoria, então a gente vai bater esse papo aqui, eu estou à disposição. Ok, a população teme por uma greve nacional. Vocês estiveram reunidos no último domingo para tratar sobre esse assunto, inclusive se ventilava esse assunto de que a partir de segunda-feira iria paralisar totalmente, mas a categoria achou por bem de neste momento não começar uma nova greve. Essa pauta dos combustíveis é uma pauta que afeta toda a sociedade, todos os segmentos, Não é uma pauta só dos caminhoneiros. Quando a gente para e começa a conversar com eles, que essas pessoas que realmente querem que parem, que criem uma paralisação dentro do país, a gente mostra a questão econômica, que é totalmente diferente de 2018. Às vezes muitos acabam se conscientizando que realmente fala assim, muito preocupante, porque a classe média e a classe baixa é a que mais sofre, com essa questão de uma paralisação. O problema não é fazer uma paralisação, o problema é a retomada da paralisação. Nós estamos realmente buscando, dentro do cenário do Congresso, até a gente conquistou junto um texto, que é a PL 1205 de 2022, agora que foi protocolada essa semana passada, pelo senador Lucas Barretos, que é um projeto de ressarcimento do combustível. Qual que é a nossa ideia? É que o caminhoneiro autônomo ele pare, de subsidiar frete para grandes empresas. Então é a classe proficiente, a classe mais fraca da negociação, somos nós, transportadores autônomos, porque a gente não tem o poder de negociação. Então a gente está trabalhando em vários outros sentidos, Realmente essa questão do combustível, o aumento do combustível, deixa a gente muito indignado, A minha família está sofrendo, a tua família com certeza está sofrendo, Que isso afeta automaticamente na gôndola do mercado. E a nossa manutenção é 100% ligado também ao derivado de petróleo. Então isso nos preocupa muito. Na verdade, o preço do diesel ele nunca teve tão alto, Nunca teve tão próximo ao litro da gasolina. E é isso realmente que foi o mais assustador para toda a categoria nesse momento. Sim, a gente pega aí a Petrobras ela mudou a estratégia dela, Então uma semana ela aumenta o gás de cozinha, na outra semana ela aumenta a gasolina e na outra semana aumenta o diesel, E uma das coisas que a gente também ficou muito surpreso, que realmente o diesel era sempre mais baixo do que a gasolina, E hoje, em alguns locais, o diesel está mais caro do que a gasolina. Então, assim, é muito preocupante. E tudo que chega na casa da sociedade, o que chega em nível nacional, realmente 63% é o transporte rodoviário, principalmente o caminhoneiro autônomo que faz essa transferência, que leva os alimentos, medicamentos na mesa de toda a sociedade brasileira. Falando ali da questão do litro, o diesel aqui no Rio Grande do Sul, a média é de R$ 6,65, ainda está abaixo da média nacional praticada, que é de R$ 6,84. Falando dessa questão aí dos caminhoneiros, dos autônomos, quando eles têm que fazer um frete para grandes distâncias, geralmente o valor da viagem, ela é recebida no final, quando chega com a mercadoria. Mas aí ele precisa encher o tanque com o dinheiro que ele tem no bolso. E se ele não tem o dinheiro do bolso, ele precisa depender do cartão de crédito e por aí vai se enrolar daqui a pouco ainda mais. Eu acho que esse tem sido,
o aspecto pior nesse momento para a maioria dos profissionais? É uma das maneiras que a gente criou o projeto de lei 1205, justamente para que o transportador autônomo, principalmente o transportador autônomo, ele não subsidie essas grandes empresas, né? Como você falou, às vezes a gente sai de um determinado local, né? E você chega no meio da viagem, a gente pega um aumento de diesel, né? De combustível. E a gente tem que tirar dinheiro do frete para a gente poder acabar de fazer a viagem, como você falou. Normalmente a gente recebe 70% de adiantamento, 30% no saldo da viagem, né? Então o PL ela vem justamente para isso. É um sistema de ressarcimento do diesel, né? Então, assim, nós temos o pedágio, que o pedágio é a lei, que é por conta do embarcador, daquele que contrata. Então, a ideia é transferir também a responsabilidade, né, do combustível, né, principalmente do diesel, para quem contrata, desatrelando do nosso frete. Então, automaticamente, o transportador autônomo ele para de subsidiar a questão do frete para grandes empresas, né? O que está sendo agora, digamos assim, o limite de vocês para realmente definir, ó, vamos parar agora, nenhum caminhão, ninguém vai pegar a estrada no país todo? O que está nos segurando é a questão econômica, né, para não prejudicar ainda mais a sociedade. Então, assim, a gente está no limite, a gente está vendo muitos transportadores deixando de trabalhar, encostando o seu caminhão e trabalhando de seletista, né? Trabalhar de carteira registrada para esses grandes empresários aí que ainda tem uma gordura para queimar, porque realmente o transportador autônomo ele tá se acabando, né? Então essa é a nossa preocupação, a gente vai continuar lutando. E aí, a gente tinha colocado, né, até uma sugestão de uma data do dia 21/5/2022, que é a data que completa 4 anos que a gente fez a mega paralisação histórica, né, dentro do nosso segmento do transporte do nosso país. Então a gente realmente ainda acredita, né, que todos os cenários, né, todos os setores, as entidades tenham essa sensibilidade, que todos conversem entre si para que a gente possa achar uma solução. Amanhã eu estou em Brasília, né, tem uma agenda com o próprio senador, com o Lucas Barreto, para a gente ver a questão da PL, né, a gente vai tratar também ali, pedir para o CAD também fazer a parte deles, que é fiscalizar a questão da descartelização que existe dentro do país. Nós temos a questão da ANP, que está muito quieta no lugar dela, que não fiscaliza, só fiscaliza a qualidade do produto, né? Então a gente precisa realmente que o Ministério da Economia, junto com o Ministério da Minas e Energia, nosso chefe da nação, nosso presidente, que ele tenha realmente sensibilidade, porque a categoria está prestes a entrar no colapso, né? O transporte está prestes a colapsar nesse país. Entendido. Obrigada, presidente, pela participação, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, estou à disposição, tá bom? Fica com Deus, Deus que nos abençoe, peço a todos que orem pela nossa categoria, pela nossa nação. Eu quero deixar muito bem claro aqui que eu sou uma pessoa que eu não sou da esquerda, eu não sou da direita, sou brasileiro e caminhoneiro, eu defendo o meu segmento que é o transporte. Então a gente pede que todos possam estar orando para que Deus nos dê sabedoria e discernimento para que a gente possa conduzir da melhor forma possível. Amém. Daniel, então conversei com Wallace Landim, ele que é presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, falando aí sobre essa questão da paralisação, caso nada mude, né, em questão de falando aí do aumentos consecutivos do valor do preço do diesel. Eu volto com você. Muito obrigado, Gabi, pelas informações bem importantes, né? Como disse o Wallace aí no final da entrevista, não é um assunto que tem a ver com alguém que se diz de direita ou se diz de esquerda, né? Os fatos se impõem. Nesse momento a gente tem um valor muito alto dos combustíveis, especialmente no preço do diesel, e aí não é uma pauta que tem a ver somente com uma categoria que está sofrendo nesse momento, né? Não são somente os caminhoneiros que estão se sentindo na pele. É uma situação que vai sendo repassada para os demais setores da sociedade. Afinal, o frete brasileiro vai e muito, né, sendo transportado por caminhões. Então a gente tem aí esses custos sendo repassados em cascata, né, e o aumento de preços passando para toda a economia. Tomara que haja uma solução. Não é muito simples, não é fácil no curto prazo, talvez nem haja uma solução,
mas a gente fica aqui na torcida. A esperança é a última que morre, né? Bom, nós vamos ver aqui recados que estão chegando dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, começando aqui pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá com a gente aqui a Suzana Hernandes. Boa tarde, NT Sul. Que frio! Obrigado, Suzana, pela participação. Inclusive, hoje era interessante, a gente passava pela rua, né? Tava muita gente com touca, cachecol, né? O povo meio encolhido andando pelas ruas, porque realmente ficou bem frio aqui no Rio Grande do Sul, um vento muito forte, inclusive tem esse alerta do ciclone, né, que pode fazer estragos, especialmente na metade leste e também no extremo sul. A gente fica na torcida de que as previsões não se concretizem, né? Mas o frio está chegando e infelizmente tem previsão de bastante vento. Quem mais está com a gente aqui é a Andressa Carvalho. Ela disse que está almoçando juntamente com a sua mãe, a Andressa e a Jane. Obrigado, Andressa, pela participação. Um abraço aí para você e para a Jane. Minha gente, a gente está recebendo aqui várias mensagens de telespectadores no nosso WhatsApp com denúncias de maus tratos contra animais. E essa é uma pauta que, inclusive, parece que vem se acelerando aqui nos últimos dias. E nós temos passado essas informações diretamente para a Secretaria de Meio Ambiente. E agora há pouquinho nós recebemos um retorno sobre isso, para alguns casos que foram repassados. E a solicitação é que os nossos telespectadores abram protocolo para a Secretaria. Esses casos que, por exemplo, se você mandou para a gente aqui essa informação, saiba que já temos aí um retorno da Secretaria, tá bom? Mas de qualquer maneira, vamos colocar na tela o número de telefone para o qual você que está em casa, caso queira fazer uma denúncia, pode ligar para resolver essa situação, tá bom? Tá aí então o número da Secretaria de Meio Ambiente, o código de área é o 51 3724 6044. Copia aí esse número, né? Ao se deparar com alguma situação assim, de um cão, de um gato, de um cavalo ou qualquer outro animal que esteja numa situação de maus tratos, é só entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, que o setor aí de fiscalização, os funcionários fazem aí o atendimento. Bom, nós vamos dar uma olhadinha agora nas informações do site do NT Sul, o tvcachoeira.novotempo.com. Todas as nossas produções são publicadas diariamente lá no nosso site. E ainda está na capa aqui do site a informação, reportagem principal de ontem aqui do NT Sul, horas de espera, porque o atendimento na UPA demora tanto. E a gente buscou aí ouvir todos os lados, né? Tanto casos de pessoas que estão aí na fila esperando bastante tempo. Ouvimos também relatos de vereadores na própria tribuna da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, também os responsáveis, né, pela organização da UPA Zona Norte aqui de Cachoeira do Sul. Então esta reportagem está disponível aqui, você pode acessar aí no nosso site tvcachoeira.novotempo.com. Na capa ainda, Semana do Microempreendedor Individual oferece formação e aprimoramento. Dica aí, portanto, para os microempreendedores individuais, né? E esse número vem crescendo no nosso país, então tem aí oportunidades interessantes para aprimoramento nas funções, né, que são desenvolvidas por esses profissionais. Tem aqui entrevista com o deputado Marlon Santos, confirmando que vai disputar as próximas eleições. Havia dúvidas sobre isso, né? Seria concorrer ou não. Deputado federal aqui de Cachoeira do Sul. Eu vou pedir para a Thaís, aí da nossa produção, se dá para a gente mostrar aqui os nossos quadros, né? Todos os comentários que a gente exibe aqui, Dr. Salomão, Lisiane Homeres, Denise Belladonna, esses comentários estão disponíveis aqui, ó, últimos quadros. Olha só, de sexta-feira, Vida Animal, as peculiaridades do gato tricolor. Tem aqui ainda o comentário da semana passada da Lisiane, dia de terapia, os mitos sobre transtornos mentais. E eu mais cedo falei aqui, né, sobre o quadro Minha Carreira, quando é preciso mudar. Então está aí, você encontra tudo isso no site do NT Sul da TV Cachoeira. O NT Sul de hoje já está terminando, mas você sabe que pode acessar o nosso site que a gente acabou de exibir, né, para ver outras notícias, para rever as reportagens exibidas hoje e também em dias anteriores, tvcachoeira.novotempo.com. E amanhã a gente se encontra de novo ao meio-dia aqui na telinha da TV Cachoeira da Novo Tempo. Uma excelente tarde para você, continue com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!